destinados o querer bem àqueles que que venham a nos fazer mal, né? Nós estamos inseridos num planeta ainda de provas e expiações. E por mais que a gente esteja otimista, que a gente procure, né, se manter otimista em relação ao futuro do nosso planeta, ao nosso próprio futuro, dos nossos filhos, às vezes é muito difícil para a gente acreditar que o mundo está melhor, porque a gente vê todo dia notícias ruins, a gente vê todos os dias tragédias, abusos, desrespeitos, né? Mas a gente tem que pensar de uma outra forma, em minha opinião. Por quê? Porque se nós voltarmos alguns anos atrás, não precisa muito. Há menos de um século atrás, nós tivemos 2 guerras mundiais, tanto a primeira quanto a segunda, que levaram tantas e tantas vidas, e tanta crueldade foi feita no campo de batalha. Se a gente volta um pouco mais de um século e meio, na época de Allan Kardec, a gente via que o preconceito, o desrespeito aos direitos humanos, aos direitos dos menos favorecidos, aos direitos da mulher, era uma coisa imensa, que era natural dentro da sociedade. Se nós resolvermos recuar um pouco mais, e eu não estou nem chegando perto do milênio, vamos colocar aí, lá pelo século XVII, século XVI, ou seja, menos de 500 anos atrás, nós vivemos a Idade das Trevas, com a Santa Inquisição, com a perseguição àqueles que se atreviam a pensar de forma diferente do que os poderosos gostariam, do que os poderosos impunham. E se nós recuarmos, aí sim, um pouquinho mais e chegarmos na época da antiguidade, então não existia nenhum valor à vida. As pessoas eram escravizadas, colocadas em arenas com animais, eram sacrificadas, tinham que lutar até morrer, independente de querer ou não. Ou seja, eu pergunto a vocês, nós evoluímos? Nós evoluímos. Evoluímos com muito sofrimento, evoluímos com muita dificuldade, talvez. Evoluímos às custas de muitas reencarnações, porque muitos de nós estivemos presentes em outros corpos, provavelmente nessas épocas. Não temos essa recordação atualmente, alguns até têm alguns flashes, né, de coisas que não pertencem a essa vida, mas nós não temos a certeza. Então, imaginem vocês, se nós hoje estamos experimentando as dificuldades que experimentamos, e quando eu digo nós, eu digo assim o mundo, né, de uma forma geral, imaginem só como era antes, porque como dizem os nossos amigos espíritos aqui da casa, nosso querido Dr. Herman, que é um dos dirigentes, fala muito isso, essa, meu filho, é a sua melhor encarnação. Então, toda encarnação que a gente tem no momento presente é a nossa melhor encarnação. Por quê? Porque o espírito não regride. Ele pode estacionar, mas ele jamais regride. E de uma encarnação para outra, sempre existe uma certa progressão. Nós podemos pegar até o caso de um irmão que se suicidou e que voltou a ter uma nova oportunidade numa nova vida, e quando ele se vê diante de uma dificuldade semelhante àquela
perdão, que o fez tirar a própria vida, ele mais uma vez fraqueja e acaba mais uma vez pondo fim à sua vida. Ele regrediu? Provavelmente não. Provavelmente ele teve outras oportunidades, ele teve um outro aprendizado. Às vezes as circunstâncias que o levaram a tirar a própria vida foram um pouco menos graves do que antes. Mas enfim, o tema de hoje é sobre os inimigos desencarnados. Vamos ver então o que o Evangelho nos diz sobre isso, nesses itens que a Dirce leu. E vamos comentar um pouquinho, utilizando a experiência, não nossa apenas, mas aquilo que nos diz o Livro dos Espíritos e também o livro Céu e Inferno, ambos da codificação kardeciana, sobre esse tema. Então, no item 5, Kardec nos traz que o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos, porque sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, e sim que ela advém de uma imperfeição momentânea. Será que nós pensamos assim? Ou conseguimos vivenciar dessa forma no nosso dia a dia? Vamos pegar um exemplo assim, bem bobinho mesmo, bem tolo. Alguém faz uma grosseria com a gente no meio da rua. Seja no trânsito, seja na hora que você vai ser atendido numa loja, num banco, seja por que motivo for. Ou fala mais rispidamente. Qual é o nosso primeiro impulso? Revidar. Na mesma hora, o sangue esquenta, né? E como diz a minha esposa, dá vontade de voar no pescoço, né? Então, essa atitude que nós temos, diante de uma situação tão simples, ela é uma atitude que já denota o espírito armado para o conflito. Qual deveria ser a nossa atitude diante desses pequenos aborrecimentos, diante dessas pequenas contrariedades? Calar, tentar se explicar da maneira mais delicada possível. Se o outro irmão insistir na postura agressiva, fazer como aquele que procura se afastar, deixar de lado para não piorar o conflito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém precisa provar nada para ninguém. O nosso mestre, o nosso modelo é o Cristo. A gente não tem que provar para o outro irmão que a gente é melhor, mais bravo, mais forte ou mais poderoso. Isso não leva a absolutamente nada. Todas as vezes que nós combatemos a irritação com mais irritação, nós nos prejudicamos. Nós começamos a criar um clima em torno de nós que atrai para perto da gente aqueles espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tinha ido visitar o meu pai, que mora no Rio de Janeiro, e fui com meus filhos ali no shopping, perto de onde ele mora. E nós estávamos aguardando para pagar o caixa, eu não sei se era uma lanchonete, alguma coisa assim. E nós percebemos, a gente estava batendo papo entre nós ali, tranquilos, tal. A gente começou a perceber que tinha uma pessoa na frente que estava profundamente irritada porque a caixa não seguia com a fila, estava demorando muito. Mas ela estava assim numa irritação impressionante. Aí chegou uma hora que ela começou a brigar com a moça, a menina que estava tentando atender o outro. Aí veio o gerente, daqui a pouco estava uma bagunça na fila, com um monte de gente brava, sem saber nem o porquê.
A maioria, porque não era nem com eles. Aí, eu estava com as crianças, né? Eles na época eram um pouquinho mais novos. Aí, eu cheguei para ela e falei assim, oh, minha senhora, não fica assim não, é assim mesmo, sabe? Ó, faz o seguinte, passa aqui na minha frente, porque eu não estou com pressa nenhuma. Eu estou aqui descansando, relaxando, eu estou batendo papo aqui, passa na frente. Aí ela olhou assim para a minha cara, né? Aí chegou o marido, ela olhou, de onde vem este ser, né? Tipo, aquela cara assim, que é isso, né? Aí, não, pode passar. Não, senhor, não precisa. Não, olha só, passa. Aí a outra que estava irritada, mas o dia está tão legal, está tão bom. Olha, eu estou aqui para relaxar. Rapaz, aí ela foi se acalmando, se acalmando. A moça do caixa olhou para mim assim, meio tensa no início, aí depois ela deu um sorriso e tal, e o clima foi se restabelecendo. A gente saiu dali, aí eu falei para as crianças, eu falei, olha, vocês estão vendo por quê que a gente fala sempre, eu e a sua mãe, para a gente não entrar em bate-boca, em discussões desnecessárias? Vocês sabem qual era a causa da discussão? Eu falei assim, pois é, pai, a gente não entendeu até agora. Exatamente, porque não tinha motivo. Era uma impaciência que surgiu do fato de que a pessoa estava num mau dia. Um outro exemplo, aqui em Cabo Frio, eu fui semana retrasada no Green Fruit com a minha filha. Aí nós chegamos para comprar um negócio lá, pedir uma dessas que eles pesam, né? Aí quando nós chegamos ali para pegar, veio uma senhora, mas uma senhora de bastante idade já, e virou assim, minha filha que estava ali na fila, falou assim, olha, dá licença, afasta esse carrinho aqui. Aí eu olhei assim para a cara dela e falei assim, não tem problema não, mas ó, a gente está na fila. Eu não estou falando que vocês não estão, eu não vou passar. Mas ela me deu um pito, né? Como dizem os antigos, para não dizer uma coisa pior. Eu fiquei olhando assim para a cara dela, né? Falei assim, sim senhora. Saí e falei assim, fica você na fila, viu? A minha filha estava brava com ela, mas não falou nada, não discutiu. E ela continuou resmungando. Nós não falamos nada, nós não respondemos. Ou seja, as pessoas saem à rua com o espírito armado. E a partir do momento em que você entra nessa vibração, é o primeiro passo para você criar um inimigo. Por quê? Porque se você entrar e brigar realmente, pronto. Não tem vencedores. Eu tinha um professor antigo, até na época de artes marciais, que ele dizia assim, numa briga os dois perdem, o que bate e o que apanha, os dois, sempre. E é bastante interessante, porque filosoficamente, isso vai muito de encontro ao que os espíritos nos ensinam. O que Jesus fez quando ele foi aprisionado e Pedro tenta tirar a espada? Ele impede que tire. Pedro, embainha tua espada, ou embainha sua espada, porque aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Então, isso é algo que a gente sempre tem que manter nas nossas mentes. Logo a seguir, aqui, ainda no item 5 do Evangelho, Kardec prossegue nos dizendo que o espírita sabe que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com o seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Então, olha só que coisa interessante. Outro dia, num estudo de segunda-feira, no livro Céu e Inferno, eu cheguei a comentar isso. Pensem bem, aqui no planeta, nós somos em torno de 5, 6 bilhões de encarnados, talvez. Sendo que quase metade disso, se não mais do que a metade,
se encontra lá na Ásia, né? Principalmente na China, né? China, Coreia, Japão, etc. Dizem os espíritos que de desencarnados nós temos o dobro, pelo menos 12 bilhões. Agora, pensem um pouco. Eles nos veem, nós não os vemos. Eles conseguem ler o nosso pensamento, enxergar a nossa intenção. A gente não tem nem ideia do que eles estão fazendo por ali. Ou seja, eles possuem maneiras de nos influenciar positivo ou negativamente conforme a nossa disposição. Então, vocês já imaginaram se a gente der brecha para essa turma? O que vai acontecer? Nós viraremos, como disse a página inicial aqui do João Cleofas, né? Viraremos joguetes na mão de obsessores, fazendo coisas que nós mesmos duvidávamos que seríamos capazes de fazer, tomando atitudes, tendo pensamentos que não são nossos, uma agressividade, uma vontade de prejudicar, uma raiva. Eu vejo aquele cara na televisão, me dá uma raiva. Gente, pelo amor de Deus, se ele é ladrão ou não é, isso não é problema seu. Vamos tentar vibrar para ele, para que ele melhore. Agora, lançar para ele o meu ódio, a minha raiva, me iguala a ele. Me faz tão ruim quanto ele. E faz com que se aproximem de mim irmãos que ou desejam mal a ele ou a mim. E querem que eu vibre nessa faixa vibratória. Eu não sei se vocês já leram, minha querida Dirce, tenho certeza que já, Dramas da Obsessão, Ivone do Amaral Pereira, né? Dona Ivone, nossa querida Dona Ivone, que já deu tantas comunicações aqui na nossa casa. Em Dramas da Obsessão chama a atenção, é dividido o livro em duas histórias, são duas histórias diferentes. E a primeira história é a história de uma família que persegue incessante e impiedosamente há 4 séculos outra família. Por quê? Porque essa família, que na época da Santa Inquisição, morava na Espanha, em Portugal, e um dos membros da atual família encarnado era um inquisidor, e ele acabou fazendo muito mal a essa família, que na época era uma família do bem, uma família honesta. Aparentemente, não fazia mal a ninguém, eram pessoas amorosas, trabalhadores. Tinha lá o patriarca, o pai, tinha os seus filhos. Um deles era encantado com uma moça, do qual ele era noivo e tal. E esse inquisidor, junto com outros companheiros que conviviam com ele na época, amigos dele, persegue cruel e covardemente essa família, chegando a exterminá-la sob tortura, torturando filhos na frente do pai, matando a noiva, a moça, na frente do noivo. Pois bem, a moça era um espírito de luz, ela já desencarna perdoando. Dr. Bezerra de Menezes é o benfeitor que conduz o livro, ele que conduz a história. Era um trabalho que ele estava fazendo 4 séculos depois, para tentar tirar esse ranço, esse ódio da parte desses irmãos em relação àqueles que eles perseguiam. E aqueles que eles perseguiam estavam, como dizem os antigos, comendo o pão que o diabo amassou. Já algumas encarnações, viu? Estavam bem não. Vinham, sofriam, morriam mal, mas ainda não tinham aprendido a lição totalmente. E a perseguição continuava.
E ele só consegue, né? Eu não vou dizer toda a história para que vocês leiam, né? Mas ele só consegue realmente uma oportunidade de fazer aquele patriarca e seus filhos conceberem a ideia do perdão através dessa noiva, dessa moça, que ele consegue, com permissão da espiritualidade superior, trazer para, em algum momento de maior sensibilidade desses espíritos, para que ela apareça para eles e diga a eles o que ela vinha tentando há 4 séculos, hein? 4 séculos. Ah, mas eles não conseguiam ver, não. Por quê? Porque o ódio, meus amigos, o ódio cega. Ele corta a sua visão. Aqui na Terra e no plano espiritual também. Ah, quer dizer que eu não consigo ver os espíritos queridos que foram antes de mim, que querem me proteger? Não, não consegue não. Ah, eu não vou conseguir ver minha mãe de jeito nenhum. Se ela for um espírito que vibra acima desse sentimento que você tem, você não vai conseguir ver. Você só vai conseguir ver aqueles que vibram numa faixa semelhante à sua. E para que os espíritos melhores consigam se fazer visíveis a você, você tem que se arrepender. Você tem que querer ser ajudado. Você tem que modificar o seu panorama mental. Aqui na Terra, a gente engana. Eu posso chegar para ela e dizer assim, pode confiar em mim, me empresta aí um dinheirinho, eu vou te pagar. Ó, é tranquilo, pode estar certa que eu vou te pagar. E não pagar. E ela acreditar em mim, por ter bom coração. Mas lá em cima, não tem isso. Pode acreditar em mim, não, eu estou vendo o que você está pensando. Eu sei o que você vai fazer. Eu sinto, né? Se vocês conheceram as histórias do cão Lorde, né, de Chico, vocês sabem que o Lorde, Chico dizia que ele era médium. Mas um cão médium? Chico dizia isso, está escrito no livro, porque Lorde sabia, todas as vezes que chegava alguém na casa do Chico, se esse alguém era do bem ou era do mal. É lógico, os animais têm essa capacidade, né? Os animaizinhos, eles conseguem sentir a vibração, e quando chega alguém munido de intenções ruins, eles rosnam, né? Agitam, né? Eles ficam inquietos. Da mesma forma que às vezes chega uma pessoa com uma aura, né? Com uma presença muito boa, e o animal balança o rabinho. E com o cão Lorde, Chico dizia que não tinha erro, que se a pessoa era do bem, que Emmanuel até brincava com ele, olha para o Lorde. Se a pessoa era do bem, ele abanava o rabinho. Se era do mal, ele latia pra caramba, rosnava, tal. A mesma coisa se dá na espiritualidade. Os espíritos sentem a sua forma de sentir, a sua forma de pensar. Sentem do encarnado e sentem do desencarnado. E tanto o encarnado como o desencarnado se tornam presas desses espíritos, vamos dizer assim, temporariamente envolvidos no mal, que fazem dessas pessoas joguete. Fazem ou por vingança, no caso, dramas da desobsessão, aquela família que vivia ainda perseguindo aquela outra, eles não aceitavam de forma nenhuma reencarnar, eles perseguiam os que reencarnavam e já tinham induzido ao suicídio 2 vezes uma das pessoas envolvidas no drama. Olha só, hein? 2 vezes. Então, olha até onde vai o ódio que você cultiva no seu coração. Mas sabe, tem uma coisa bacana nisso. O ódio, ele tem uma fronteira, às vezes, muito tênue com o amor. E quando você consegue mostrar à pessoa, com carinho, com afeto, com paciência, aonde está o erro dela, pode demorar, mas às vezes ela se modifica. E quando ela se modifica, foi o que Bezerra conseguiu no livro,
aí eles vão poder ter uma nova oportunidade, aonde eles virão ligados por laços de sangue, provavelmente na mesma família, para que eles aprendam a se amar. Eu conto um caso de inimigos desencarnados muito interessante que ocorreu na minha família. Na época eu não entendia, mas muitos anos depois eu entendi. 2 primos meus, mais ou menos da mesma faixa etária do que eu, e hoje são amicíssimos, amicíssimos. E eles eram inimigos ferrenhos na nossa época de criança e adolescência. Mas inimigos do tipo assim, olhou torto, já saía na pancada. E era pancada física mesmo, era pancadaria. E os pais, a mãe e o pai, tentavam acalmar e não sei o quê, eles separavam, ficava cada um de um lado, mas volta e meia eles entravam em conflito. Eu, como era muito amigo dos dois, ficava naquele ping-pong, né? Falei, calma, gente, não briga, tal. Nós morávamos longe, nós no Rio de Janeiro, eles no Espírito Santo. E aí, um belo dia, o que aconteceu? Eles já adultos, ainda meio, assim, se desentendiam, mas já tentando melhorar. E um deles, passando por uma situação muito difícil, um rapaz muito desgovernado, com uma mente muito agitada, muito agressiva, apesar de ter um bom coração, pega uma arma e chega em casa com uma arma e engatilha a arma e fica andando com a arma engatilhada dentro de casa. A mãe, que morava junto com ele, se apavora, tenta de tudo para que ele largue a arma, com medo dele se matar, e ele não cede. Aí chega esse irmão que tantas vezes ele brigou. E o próprio irmão me contou, então eu sei essa história pela fonte que passou. E aí ele foi chegando para ele e falou assim, me dá essa arma. E ele não, e apontando, ele falou, calma, me dá essa arma, por favor. Por favor. E aí ele foi se aproximando, um ato de coragem, né? Uma pessoa com uma arma engatilhada, descompensada dentro de casa. E aí ele consegue abraçar o irmão, pegar o revólver, desarmar e colocar de lado. Aí o irmão chora muito, ele abraça, fica com ele um tempão. Desse dia em diante eles passam a ser muito amigos. Tão amigos que um é padrinho dos filhos do outro, que depois vieram a nascer, eles se casaram. O tempo já passou, isso aconteceu já há mais de 20 anos. Mas vocês vejam que situação, e como Deus é sábio e generoso. Ele colocou na mesma casa 2 antigos inimigos mesmo, todo mundo na família sabia disso, era uma coisa, era normal para nós. E que hoje são grandes amigos. Por quê? Por causa do perdão. O perdão, meus irmãos, ele liberta aqueles que perdoam, da mesma forma que a verdade liberta. Então, quando a gente consegue perdoar alguém que nos ofendeu, que nos magoou, que nos tratou de forma grosseira, a gente se livra do peso. Aí, se a outra pessoa quiser continuar carregando, o problema dela. Porque você tira o peso dos seus ombros. Enquanto você mantiver aquele espírito armado, agressivo, você continua com peso nos ombros. E tem tantas formas da gente fazer isso, né? A doutrina aqui nos alerta, nos ensina que a gente deve ter o quê? A gente deve ter bom humor, alegria. Quantas e quantas vezes lá na sala de cura o doutor Herman fala, alegria, alegria. Não se queixem.
Tá bom, vocês vêm aqui para tomar passe, vocês têm que dizer o que está incomodando, mas não fica se queixando da vida, você está vivo. Você tem duas pernas. Uma vez ele falou, eu não me esqueço disso. Uma vez ele falou assim, uma pessoa chegou se queixando muito de dores, tal, não sei o quê, ai, que não sei o quê. Aí ele falou assim, vem cá, vamos fazer o seguinte, a gente tira a sua dor e você fica cego, que tal? Não quero não. Bom, então, vamos fazer diferente. Está com muita dor na perna? Vamos amputar. Não, prefiro continuar. Agradece que está aqui. Agradece a oportunidade, às vezes, de uma doença que parece ser incomodativa, mas que serve para a gente como um alerta. Dizer assim, meu irmão, você falando para você mesmo, ou a sua consciência falando para você, acorda aí, bicho. Está na hora de mudar. Está reclamando de dificuldade financeira? Tem gente passando fome, amigo. Você passa fome? Então não tem direito de reclamar. Está reclamando de doença? Nos hospitais está cheio de gente morrendo. Mas morrendo mesmo. Isso eu sou testemunha. Gente jovem, com 14 anos, 15 anos, com doenças incuráveis. A gente está reclamando porque está passando um pouco mal? Toma vergonha na cara, né? Tem muita coisa pior. É lógico, cada um de nós vai ter sempre as nossas dificuldades. É ruim ficar com tosse, mas é melhor ter tosse do que não ter um pulmão. É ruim ter dor, mas no dia que você acordar sem dor, desencarnou, amigo, fica certo disso. O pior de tudo é que você vai ter outro tipo de dor, né? Aquela dor na alma, né? Eu tinha um professor de medicina que dizia sempre isso. Na hora, meu filho, se você passar dos 50, né? Eu era bem mais novo nessa época, e você acordar sem dor, morreu. Aí eu falava assim, professor, peraí, fale isso não, sai de mim, gente. E hoje eu passei dos 50 e é verdade, a gente está sempre com dor, né? Está sempre com dor. Tem um dia que não tem uma dorzinha em algum lugar. Tanto que eu sempre brinco dizendo que melhor idade é de 18 a 25. Essa é ótima. Você recupera, cai rapidinho, cicatriza, doença nenhuma para em você. Né? Passou dos 30 é ruim, dos 50 péssimo, dos 80 se chegar lá é horrível. Meu pai fala isso sempre. Meu filho é muito ruim. Muito ruim. O que é verdade, né, gente? Mas assim, a oportunidade que a pessoa tem de chegar nesse ponto é uma oportunidade que é uma bênção de Deus. Então a gente tem que viver com essa alegria, com essa felicidade, com essa consciência de que as dificuldades servem para forjar o nosso caráter, moldar o nosso espírito. Como diz aqui no Evangelho, é uma mensagem, agora eu não me lembro se é de Fénelon ou se de Lamennais, quando ele fala sobre o homem e as doenças, ele fala assim, ele fala assim, aguenta as duras provas a que se submete o teu corpo, para que isso forje e restaure o teu espírito. Mais ou menos, não são as mesmas palavras, eu não sei de decor, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Logo a seguir, Kardec prossegue aqui no próprio item 5, dizendo que com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Aí eu me lembro
que nós todos temos muitos defeitos, né? Mas nós somos excelentes juízes dos defeitos alheios. Então, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tende a consertar, ou a querer consertar. Até aí tudo bem. Só que depende muito da forma como você fala. Eu posso chegar para minha companheira e amiga, Vanusa, e dizer para ela assim, poxa, Vanusa, fiquei meio chateado contigo daquela vez, você não me leva a mal, tal, mas sei lá, isso me deixou meio triste e tal, será que a gente podia sentar, conversar? Ela pode nem gostar, mas ela vai me ouvir, ela vai sentar, ela vai refletir. Agora se eu chegar, não vai ter, eu não posso nem imitar isso aqui, porque eu estou na tribuna, né? E imagina, ela não vai gostar, ela vai me olhar feio, ela pode nem sequer responder, mas ela vai sair lançando um pensamento ruim, uma vibração negativa em relação a mim. Então, a moral da história é, tudo depende de como se fala. Você pode corrigir alguém, fazer uma correção assim, mostrar que aquela pessoa fez uma coisa horrível de uma forma delicada. E você pode fazer essa mesma correção numa coisa bobinha, de uma forma extremamente grosseira e estúpida. E fazer com isso, com que a pessoa, ao invés de se corrigir, te persiga ainda mais. É o que ele fala aqui no Evangelho. Ou seja, se você, como ele diz aqui, irrita o teu inimigo, ele então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então pensemos nisso, meus amigos, mas não pensemos nisso em grandes coisas, né? A gente gosta de se imaginar paladinos da justiça. Pensemos nisso nas pequenas coisas da vida. Às vezes até para chamar a atenção de um filho, você não tem o direito de ser grosseiro. Mesmo que ele faça uma coisa errada, você deve conversar na medida do possível. Violência, jamais. Lógico, ninguém está falando que os antigos estavam errados quando davam umas palmadas bem dadas, mas até uma palmada pode ser dada com amor, com carinho, e a pessoa sentir. Eu acho engraçado, eu tenho um funcionário que ele foi educado lá em Itaperuna, no interior do estado do Rio de Janeiro, né? E a mãe dele, que faleceu até recentemente, uma pessoa muito boa, mas muito rigorosa. Então, assim, ele falava assim, doutor, lá em casa, escreveu, não leu, o pau comeu. Minha mãe falava 2 vezes, na segunda ela mandava a mão. Mas ele era tão apaixonado por essa mãe. Aí eu perguntava, mas como é que você... Ela batia com carinho, quer dizer, a mão era pesada, mas eu sentia nela o amor. Então, olha só que interessante, né? Minha mãe não batia na gente, quase. Ela era perita em arremesso de sapato. Mas meu pai, de vez em quando, ele dava umas palmadas boas. E olha, nós somos todos apaixonados por ele. Por quê? Porque tudo depende da forma como você conduz. Tudo depende do espírito que está ali, da rebeldia e do educador que se encontra do outro lado. Já eu e a minha esposa, que somos de uma outra geração, e os nossos filhos ainda de outra, nós felizmente nunca precisamos bater nos nossos filhos. Nunca. E eles sempre nos obedeceram perfeitamente. E são de uma educação que às vezes até mesmo a mim me surpreende. Eu não sou tão educado assim. Eu dei essa educação para eles, mas eu não sou educado assim, tão educado. Então, o que eu quero dizer para todos vocês aqui é que esse ensinamento é um ensinamento muito importante. E às vezes a gente demora quase que até a melhor idade até perceber isso. A gente demora muito
a gente não aprende quando jovem, né? Aquela história do adolescente ser questionador é muito legal. Mas imagina se ele aprendesse também esses valores desde cedo. Quais os valores? O respeito. Respeito às pessoas mais velhas. O respeito às regras. Regras são para ser cumpridas e não desobedecidas. O respeito às instituições, não importa se você concorda ou não, isso é outra discussão. E esse respeito faz parte de um código moral. E é esse código moral de que carece a humanidade. A partir do momento em que você estabelece esse código, e por isso a casa espírita é tão importante, fica fácil educar. A gente às vezes fala que a educação, ela é a pedra angular de qualquer civilização. E isso é verdade. Mas olha só, não confundam, tá? Porque os alemães são um dos povos mais educados do mundo e foram responsáveis diretos por 2 grandes massacres, com 2 grandes guerras. Então, a gente não está falando da educação intelectual, a gente não está falando da economia, do preparo, a gente está falando de educação moral. É outra coisa. E educação moral, ela acompanha a honestidade, mas você pode ser honesto e mal educado. E isso não é legal também. Isso gera inimigo, gera inimizade, gera antipatia. No trânsito, nós somos sempre vítimas, né? Quem dirigir um estresse, né? Tem sempre que estar muito tranquilo. Eu não respondo a ninguém, não falo nada. Minha mulher é mais esquentada, buzina, fica com raiva, olha, tal, o que foi. Outro dia eu estava no trânsito e aí eu vi na minha frente o cara fazer uma coisa assim que eu falei, ih, vai dar briga. E aí o camarada que se sentiu ofendido parou do lado, ele que tinha errado, né? Mas ele parou do lado do outro carro, abriu o vidro e começou. Aí o outro abriu o vidro também, olhou para a cara dele assim e fez assim. Au, au, au. Aí todo mundo que estava ao redor começou a rir, inclusive o que brigou. Olha a maneira do bom humor mudar o mundo. Ele latiu para o outro, porque realmente ele tinha que latir, não tinha outra coisa a fazer. Aí todo mundo riu. Aí o cara que brigou começou a rir também. Aí ele falou assim, vai em paz, meu irmão. Ele, tá. Olha só. Então, assim, vamos nos desarmar, né? Vamos ter mais tolerância com os nossos irmãos. Vamos perdoar os nossos próprios defeitos. Não sejamos tão rigorosos conosco. Eu errei, aí fica remoendo aquilo. Meu Deus, eu errei, por que eu fiz isso? Assim você não progride. Tá, eu errei, tudo bem. Vou tentar não errar mais. Pelo menos nisso. Entendeu? Vou tentar mudar nesse aspecto. Mas não fica se martirizando, né? Não fica colocando a culpa do mundo nas suas costas. Não é porque você errou que você é o ser mais abjeto desse planeta. Não. Acontece com qualquer um. Se perdoa para poder perdoar os outros. Porque se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o seu irmão? Você vai achar que ele não merece. Você vai utilizar o mesmo critério rigoroso de julgamento que você tem para com você mesmo em relação aos outros. E isso, meus irmãos, o Evangelho está nos dizendo aqui, isso é um erro. No item 6, ele diz que a gente pode ter inimigos, perdão, entre os encarnados e os desencarnados. E
esses inimigos do mundo invisível, eles se manifestam através de obsessões e subjugações. Então, toda vez que a gente entra nessas vibrações inferiores, a gente se torna alvo de companheiros que querem ou nos prejudicar, ou se aproveitar do nosso estado de espírito para atingir alguém. Vocês conhecem a história do homem da máscara de ferro, né? Que Divaldo conta várias e várias vezes. Um belo dia, estava o médium baiano passeando nas ruas de Salvador, e ele olhando uma vitrine, quando de repente uma pessoa que ele nunca tinha visto, dá um murro aqui na nuca dele, e ele cai no chão estatelado. E depois ele vai descobrir, aquela pessoa ficou desconcertada depois, ela nunca tinha visto ele. E aí depois ele vai descobrir que esse era um inimigo dele, desencarnado de há muito tempo. Aquela pessoa naquele dia estava com pensamentos agressivos, ela estava meio descompensada. O espírito percebeu porque ele lê a gente, e ele na mesma hora falou, é aquele ali que fez com você, vai lá, bate nele, bum! E lá vai Divaldo para o chão. E ele, Divaldo, né? A gente se acha protegido, imagina, se alguém atingiu o Divaldo, por que não vai atingir a nós? Ou seja, é lógico, era um inimigo dele, de outras encarnações, ele resolveu isso depois, ele reapareceu. A história é muito bonita, não vou contar aqui, mas o fato é que vejam só o exemplo de como os nossos companheiros que já se foram, podem se aproveitar do estado de espírito daqueles que estão encarnados e agir no psiquismo deles, influenciando para uma atitude maluca como essa. Agora, tivesse esse encarnado uma faca ou um revólver na mão, e aí? O que podia acontecer? Não é verdade, meus irmãos? Então, esse alerta do Evangelho é um alerta muito precioso. Da mesma forma que é preciosa a forma como nós devemos orientar esses irmãos. E por isso eu vos trago um caso muito interessante, que aconteceu com o Chico em Pedro Leopoldo, nos anos de 1940 e pouco, e que ele denominou, na realidade ele até falou isso, e pelo fato dele ter falado isso, essa história ficou conhecida como A Verdade é como o Diamante. Então, o que aconteceu? Uma companheira de viagem, de alguns dos grandes amigos do Chico, ela disse que, diante de uma atitude incorreta de um membro da sua família, ela fora obrigada a dizer a verdade nua e crua e a colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Realmente, a atitude da pessoa não fora uma atitude legal, mas ela foi dura com essa pessoa. E aí, os companheiros, já com uma longa convivência com o Chico, falaram, meu irmão, mas você devia ter tirado por menos, ter tentado conversar de uma maneira mais tranquila, tal. Ela aceitou, mas ela não estava totalmente convencida. E aí, eles levaram essa irmã à casa de um outro irmão deles, um outro amigo deles, chamado André, e o Chico estava lá, na casa. Ele estava, nesse dia, na casa desse rapaz. Aí, quando eles se sentam, sem falar nada para o médium, ele vira para eles e fala assim,
Sabe, meus amigos, Emmanuel uma vez me disse que a verdade é como diamante. Se nós oferecemos um diamante a uma moça e ela, com a pedra preciosa, transforma essa joia numa joia de realce a sua beleza. Oferecemos o mesmo diamante a um pobre irmão enfermo e ele, satisfeito, troca-o por dinheiro, com que compra alimento e remédio. Mas, numa hora de descontrole moral, jogando à face de alguém, esse alguém todo se envergonha e envia-nos um olhar cheio de vingança e de ódio. Então, meus irmãos, a verdade deve ser dosada. Não deve ser dita nua e crua, senão, ao invés de bem, fará mal. A caríssima irmã, então, considerou-se afinal convencida. A vitória era de Jesus na aplicação de seu evangelho. Quando a gente doutrina na obsessão, a gente não julga os espíritos, a gente orienta. Quando a gente age, às vezes, fora da casa espírita, a gente julga os nossos irmãos e briga com eles, não orienta. Então, que de hoje em diante a gente possa, antes de brigar com qualquer um que seja, refletir um pouquinho mais sobre se a gente não deve, quem sabe, engolir um pouco o sapo e orientar. Ter calma, ter tranquilidade, não brigar. Porque pode ser que mais adiante seja aquele irmão que vai nos estender a mão quando a gente estiver precisando. Que Jesus envolva todos nós nessas vibrações de amor e de paz, após um estudo de um tema tão difícil, né? E tão importante. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja a todos os irmãos presentes. Dentro da percepção de todos na encarnação, adentrando as necessidades de purificação, o espírito aprende a lidar com aquilo que parece para ele ser o invisível. Mas claro, irmãos, diante das propostas de Jesus Cristo, através da visão espiritual, a dizer ao jovem lunático que foi trazido por seu mãe, dizendo que aquele jovem ora estava no fogo, ora na água, na consciência e inconsciência, na força física e na prostração, na inteligência e na maledicência, na fúria. Assim, caros irmãos, quantas mães apresentam seus filhos buscando socorro espiritual? Quantos filhos chegam cá precisando de recuperação, de amparo, a mediunidade, na proposta do desenvolvimento humano, não é necessária como prioridade. Ela é um mecanismo, um instrumento de depuração. Quantos associam os pensamentos uns aos outros? Quantos espíritos são aqueles que aproveitam a associação dos pensamentos? Na encarnação mesmo,
Quantos amigos se aproximam porque são aproveitadores das emoções do momento por interesses materiais e dizem serem amigos, e quantas vezes a ilusão se faz presente em muitas traições, comportamento do espírito humano. Os desencarnados não são diferentes. Quantos desencarnados se aproximam por interesses, afinidades, de gostos, de comportamento, de emoção, de sentimentos, de prazeres que eles se vinculam para viverem com os encarnados no Terra, irradiando o pensamento deles para junto dos encarnados, porque aceitam por afinidade esses pensamentos. Então, caros irmãos, façamos todo o esforço para vermos esses espíritos precisando de amparo, que a mediunidade e a percepção de vocês seja não para o sofrimento de percebê-los, mas para o engrandecimento dos vossos corações, em saber enxergar as dores deles. Para isso, é necessário perceber as fragilidades pessoais. É necessário perceber que ainda entregam o pensamento de vocês para esses espíritos se aproveitarem de emoções, de sensações. Para isso, é necessário perceber que ainda o encarnado precisa de apoio, de ajuda, e a oração é um mecanismo de união. Pedir a Deus, a Jesus Cristo, a espíritos protetores encarregados de socorro para atender aos dois, a quem faz a oração, compreendendo a fragilidade, e o pedido de amparo e ajuda para aqueles espíritos frágeis também, necessitados de amparo, de orientação, de segurança, de paz, de cuidados. As tarefas espirituais, filhas, são sempre assim. Todas nós cá precisamos mostrar para os espíritos desencarnados regiões espirituais superiores. E para isso, vossos guias e todos nós envolvemos no momento das preces para que vocês projetem pelo amor, pelo desenvolvimento da caridade, pelo desenvolvimento da compaixão, irradiem de vocês pedido de socorro para todos, para vocês, para eles. Quantos espíritos são direcionados a regiões de socorro, quando projetado pelo pensamento de vocês, adentrando junto com todos os guias espirituais de vocês, regiões de ambientes elevados. Todo um trabalho em conjunto acontece, caros irmãos. E assim, lembremos a Jesus Cristo. Vão, afastem-se deste garoto, deste menino, e os espíritos, dizendo serem uma legião, se afastaram pela irradiação do Cristo, mas creiam, o Cristo projetou para eles ambientes de socorro, porque todos somos irmãos nos dois planos da vida. Amar os inimigos desencarnados é mostrar para eles que não existe mais a atração do passado, e o perdão, a prece, a amizade que se vai fazendo na proposta do bem de um inimigo desencarnado, tem-se um espírito agradecido por ter sido amparado
protegido, socorrido pelas preces de todos vocês. A mediunidade é proposta de depuração, de evolução, caras filhas. E assim, Jesus Cristo demonstra: vão, tenham fé, mostrando para os discípulos a responsabilidade do conhecimento. Que Deus abençoe e proteja a todos na alegria da reencarnação e não se deixem levar pelas torpezas da vida, associando junto de vocês espíritos aproveitadores. Mostrem para eles que vocês estão caminhando no bem, no amor, na proposta de elevação dos pensamentos, no caminho para a realidade do vida espiritual, com Jesus Cristo no trabalho do bem. O abraço do Herman, acompanhando cá o socorro espiritual de hoje, a cara Ivone Pereira. O abraço a todos os irmãos presentes, de segurança ao retorno aos seus lares. Muita paz. Meus amigos, vamos nos deslocando com silêncio, que vamos organizando o atendimento fraterno, tá? Obrigado.